noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16, versos de 1 a 11. Gênesis, capítulo 16, versos de 1 a 11. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor de parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. A nossa história com Deus foi, é e sempre será do jeito de Deus. A nossa história com Deus foi, é e sempre será do jeito de Deus. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, desejamos tão somente ouvir tua voz. Tu sabes, como sempre fazemos, quando estamos diante da palavra do Senhor, o quanto necessitamos ouvir a explicação da mesma que vem do céu. Assim sendo, pedimos que tu venhas conceder-nos o privilégio de ouvirmos palavras vindas do céu. Que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. A nossa história foi, é e sempre será a nossa história com Deus do jeito de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que o útero de uma mulher é a parte na mulher ou o ambiente onde a vida é gerada. O texto do capítulo 15 de Gênesis, versos de 1 a 5, mostra-nos que Deus fez uma promessa a Abrão. A promessa de um filho, de um herdeiro. Já o capítulo 16, versos de 1 a 11, mostra-nos 2 úteros. Um útero sem vida, seco, morto, infértil, de Sarai, que depois
foi chamada de Sara, esposa de Abraão. E o útero vivo, fértil, de Agar, serva de Sarai. Nós temos uma promessa do surgimento de um filho, feita para um homem que tinha diante de si 2 úteros. Um útero que podia produzir naturalmente vida, e um útero que não podia produzir naturalmente vida. O útero que não podia produzir vida era o útero da esposa de Abraão, objeto da promessa. O capítulo 16 mostra-nos a esposa de Abraão vivendo um momento difícil, considerando-nos que a mesma estava ciente que Abraão havia recebido a promessa de um filho vinda da parte de Deus. Isso porque Sarai ou Sara tinha o útero improdutivo. E a falta de fertilidade do útero de Sara levou-a a tentar cumprir a promessa de Deus de um filho para Abrão, capítulo 15, versos de 1 a 5, do jeito dela. Capítulo 16, versos de 1 a 4. Mas a história que Deus tinha relacionada ao filho da promessa para Abraão, dar-se-ia a partir de um útero infértil. O filho legítimo de Abraão, Isaque, seria concebido como foi de maneira extraordinária, capítulo 21, indicando que a história dos filhos de Deus, os salvos, dar-se-ia sempre do jeito de Deus. O jeito que Sara deu para que a promessa de um filho para Abraão se cumprisse foi Agar. O que eu estou tentando dizer a vocês aqui, meus irmãos, é o seguinte: Deus fez uma promessa a Abraão de um filho. Abraão tinha uma esposa. Essa esposa, ciente da existência dessa promessa, sabendo que não podia, a partir dela, humanamente falando, ordinariamente falando, cumprir essa promessa, ela tenta dar um jeito. É isto que os versos precípios iniciais do capítulo 16 destacam. E o jeito foi recorrer ao útero de Agar. Sarai tentou dar um jeito para que a promessa feita a Abraão de um filho fosse cumprida o quanto antes. E o jeito foi o útero de Agar. Não havia dificuldades no que diz respeito ao relacionamento de Sarai e Agar. É o que a gente percebe diante da narrativa do texto. Conquanto o fato de Sarai ter tentado resolver ou dar o jeito para que a promessa se cumprisse a partir do útero de Agar, e o jeito foi Agar, gestou problemas dentro da casa de Sarai, entre ela e Agar. Quais? Primeiro, o desprezo de Agar. Verso 4 vai dizer isso. Abraão possuiu Agar e ela desprezou a Sarai. O primeiro problema que o jeito que Sarai tentou dar para que a promessa se cumprisse, que surgiu dentro da sua casa, foi o desprezo vindo da sua serva. A partir do momento que Agar, depois de ter deitado-se com Abraão e ter ficado grávida, teve ciência desta gravidez, ela passou a desprezar Sarai. O jeito que Sarai deu trouxe o primeiro problema, o desprezo de Agar.
Verso 4, segundo problema, um conflito com Abraão, ou com Abraão, seu esposo, versos 5 e 6. Porque ela diz o seguinte: agora você vai ter que resolver o problema, Abraão. Nós estamos diante de um problema aqui. A minha serva está me desprezando e você vai ter que resolver o problema. Terceiro problema, que o jeito de Sarai deu, que o jeito de Sarai gestou dentro da casa de Sarai, de Abraão, foi a humilhação que resultou em fuga. Verso 6. Primeiro, o desprezo. Segundo, o conflito. Terceira, a humilhação por parte de Sarai contra Agar, que resulta em fuga. Com isso, meus irmãos, aprendemos que quando tentamos dar um jeito ao que não cabe a nós, mas a Deus, geramos confusão, estabelecemos o caos. O jeito que Sarai deu para o cumprimento da promessa de Gênesis 15, dos versos de 1 a 5, gerou caos dentro da sua casa, na sua família. Ela tentou resolver, ela tentou dar um jeito, e o jeito que ela tentou dar para que a promessa se cumprisse, gestou problemas dentro da sua casa. O relacionamento que ela tinha, harmonioso com sua serva Agar, foi afetado. Mas Deus deu um jeito no mau jeito de Sara. Deus, meus irmãos, sempre dá um jeito nos nossos maus jeitos. Deus sempre dá um jeito nos nossos maus jeitos. Deus sempre conserta as coisas ante aos nossos erros. Ante a isto, devemos entender alguns pontos. Presta atenção. Primeiro, a nossa história com Deus, por mais confusa que seja, é dirigida por Deus. A nossa história, por mais confusa que seja, é dirigida por Deus. Versos 6 até o verso 11. Houve uma confusão. A confusão foi o mau jeito, tendo em vista o jeito que Sarai tentou dar para que a promessa se cumprisse. Mas isso não significa que Deus não estava dirigindo a história da casa de Abraão. O jeito que Sarai ou Sara deu Agar, o útero de Agar, não foi abandonado por Deus. Agar foi humilhada, ela fugiu, mas Deus não abandonou Agar. Versos de 6 a 11 destacam isto. Por mais confusa que seja, as coisas que passam a acontecer conosco na nossa caminhada com Deus, nós não podemos entender que Deus não está dirigindo a nossa história. Deus dirige, Deus, Ele coordena, Ele maestra a nossa história. Segundo ponto, Deus mostra que até o caos, a confusão que surge em nossa história é endireitado por Ele. Deus endireita isso. Versos de 9 a 11. O resultado do mau jeito de Agar foi Ismael. Vejam que os versos de 9 a 11 destacam que Ismael nasceu. E Deus não abandonou o menino. No deserto, Deus foi ao encontro de Agar, a fim de consolar Agar, a fim de endireitar as coisas, porque Agar havia saído da casa da sua senhora, ela estava no deserto, ela estava se sentindo abandonada, ela estava se sentindo sozinha, e Deus então, Ele intervém na história para endireitar isto. Meus irmãos, nós temos que entender que Deus, Ele endireita, Ele conserta, Ele resolve. Gênesis 17, verso 25, diz que Ismael foi circuncidado, ele foi recebido como filho da aliança. Deus endireitou, Deus colocou as coisas em ordem. O caos que havia tomado conta da casa de Sarai foi endireitado, foi expulso por Deus. Deus acolhe Agar, Deus acolhe Ismael.
Deus não deixa nem Agar, nem Ismael abandonados. Deus vai ao encontro de ambos. Deus acolhe a ambos. Deus socorre a ambos. Terceiro ponto. Deus nos faz entender que Ele administra os maus jeitos que tentamos dar à nossa fragilidade. No verso 4, Agar despreza Sara, ou Sarai. No verso 6, Sara humilha Agar e Agar foge. No verso 9, Deus administra tudo isso, fazendo com que Agar voltasse para a casa de Sarai. Meus irmãos, eu estou tentando dizer a vocês, trazendo esses pontos, que por mais estranha que sejam as coisas que vão surgindo em nossa caminhada com Deus, nós não podemos perder a cabeça. Porque Deus, Ele tem o controle de tudo, Ele coordena tudo, Ele tem o domínio de tudo. Quarto ponto, temos que entender que Deus nos abençoa somente por meio do que Ele mesmo estabeleceu. Por isso devemos esperar Deus agir. Deus dá um jeito. Deus dá um jeito. Vejam que Sarai, ela ficou, ante a fragilidade que tinha, o seu útero infértil, improdutivo, ansiosa, tentando resolver a questão. E ela pensou que recorrendo ao útero de Agar, iria resolver. Para que Abraão, de fato, pudesse ser pai, já que a promessa havia sido feita a Abraão. Mas Deus havia dito, lá no capítulo 15, que o herdeiro, o filho de Abraão, haveria de nascer a partir do próprio Abraão. Não seria de um servo ou de uma serva. Deus havia dito como isto haveria de acontecer. Deus havia estabelecido, porque Deus havia anunciado, Deus havia dito. Deus nos abençoa, meus irmãos, a partir do que o próprio Deus estabeleceu. É do jeito de Deus, é no tempo de Deus, é na hora de Deus, é no momento de Deus. Deus faz as coisas de acordo com o que o próprio Deus estabeleceu. Deus age de acordo com a sua vontade, de acordo com seus propósitos, de acordo com seus desígnios. Sarai tentou dar um jeito para que a promessa se cumprisse. O jeito dela não era o jeito de Deus. Não era o que Deus havia estabelecido. E por isso a desordem surgiu dentro da sua casa. O desentendimento entre ela e Agar. Porque ela tentou dar um jeito. As coisas não acontecem considerando a nossa história com Deus do nosso jeito, da nossa forma, mas do jeito de Deus. É no tempo de Deus, é na hora de Deus, é no momento de Deus. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Nós temos promessas e mais promessas, e nós estamos certos de que em um momento específico da história, isto há de acontecer como a segunda volta de Cristo. E nós temos que aguardar. Nós não podemos ficar preocupados, ansiosos. Vocês sabem que na história, homens e mulheres marcaram datas, considerando a volta de Cristo. Tentaram dar um jeito. A partir de um entendimento, a partir de uma fórmula, a partir de um estudo. E não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. É no tempo de Deus, é na hora de Deus. O jeito que Sarai tentou dar, volto a ressaltar, trouxe problemas. Ruiu o relacionamento entre ela e Agar. E Deus disse, não é do seu jeito, é do meu jeito. Por isso, eu apresento a vocês o quinto e último ponto.
na história da aliança de Deus com seu povo, a bênção da salvação sempre se dá de modo extraordinário. E eu quero resumir essa mensagem nesse ponto, porque eu entendo que o ponto fulcral aqui é este. Deus quer dizer, tanto a Abrão, ou Abraão, como a Sarai, ou a Sara, considerando o que o Novo Testamento diz acerca dos filhos de Abraão, os salvos, que estes viriam de maneira extraordinária. Por isso que tinha que ser a partir de um útero improdutivo, infértil. Não seria do jeito de Sarai, ou de Abraão, ou de Agar, mas do jeito de Deus. A geração de Isaac, de maneira extraordinária, a partir do útero de Sarai ou de Sara, indica que os filhos da aliança iriam, no tempo e no espaço, alcançar a salvação por meio de uma ação extraordinária vinda da parte de Deus, já que os mesmos espiritualmente não tinham condições, eram de úteros secos, improdutivos. Não adianta a gente dar o nosso jeito, considerando o nosso pai, a nossa mãe, pensando na salvação dos mesmos. O útero seco só produzirá vida se Deus intervir, se Deus agir. No meu entendimento, o que indica isto aqui é simplesmente isto: que a salvação, pensando no povo de Deus, dar-se-ia de maneira extraordinária, de maneira sobrenatural. O útero de Agar, fértil, produtivo, não servia para que o filho de Abrão ou Abraão nascesse, porque Isaac representa o eleito, o indivíduo que nasce a partir de uma ação extraordinária, sublime, de Deus. Então, a minha história com Deus, considerando a minha salvação, a sua história com Deus, considerando a sua salvação, não foi do seu jeito, não é do seu jeito, e nunca será do seu jeito, será sempre do jeito de Deus. Não adianta recorrermos a úteros, como o de Agar, produtivos, férteis aos olhos humanos. Não é por meio das obras, é por meio da graça, é do jeito de Deus, é no momento de Deus, é na hora de Deus. A promessa foi dada. Ambos receberam a promessa, tanto Abraão quanto Sara. Em um momento, ambos duvidaram, porque estavam presos à realidade de ambos até então. E Deus, meus irmãos e minhas irmãs, quando faz com que Sara venha ficar grávida, Deus está indicando, historicamente falando, pensando no seu povo, dar-se-á desta forma, de maneira extraordinária. É a partir de úteros secos, desérticos. Os homens acham impossível o que para mim é possível, que de fato só é possível para mim. Só Deus pode trazer à vida moribundos espiritualmente falando. Só Deus pode fazer Isaques nascerem de úteros improdutivos, inférteis. Não adianta recorrermos às Agás. Não adianta.
Não é a partir do útero, humanamente falando, capaz de produzir vida. Do indivíduo que tem um bom discurso, um bom conhecimento, que o seu pai, que a sua mãe, que o seu vizinho, que o seu amigo, ou que as pessoas que você conhece vão se render ao Evangelho. Não, é a partir da ação extraordinária do Espírito Santo, quando a palavra de Deus é pregada, anunciada. E o Espírito Santo muda esse entendimento, muda esse coração. É do jeito de Deus, é no tempo de Deus, é na hora de Deus, é no momento de Deus. Não adianta a gente tentar dar um jeito, a gente tentar resolver, a gente tentar buscar uma alternativa, um caminho. Não adianta. As consequências vão ser negativas. O resultado vai ser negativo. A gente precisa entender, meus irmãos, que nós devemos descansar em Deus. Se está difícil, se está complicado, no tempo de Deus, na hora de Deus, Deus vai dar um jeito. Porque é sempre de acordo com o jeito de Deus, e não de acordo com o nosso jeito. E a gente tenta dar um jeito para tudo considerando a nossa vida com Deus. A gente tenta resolver as coisas a partir do nosso entendimento, a partir da nossa visão, a partir do que a gente acha. A gente tenta dar um jeito para o que nós não podemos dar um jeito, porque só Deus pode dar um jeito. Esse problema talvez que você está vivendo dentro da sua casa, só Deus pode resolver. É do jeito de Deus, é na hora de Deus, é no momento de Deus. E aqui eu quero fazer você entender que não tem a ver só com conversão. É do jeito de Deus, é na hora de Deus. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Eu concluo dizendo que o jeito de Deus sempre será o melhor jeito. Para você não tem mais jeito. Não é como resolver essa questão que você sabe qual é. Creia que Deus pode dar um jeito. Que Deus pode resolver. Não tente resolver a partir de você. Não tente a partir do seu entendimento, a partir da sua força, a partir da sua vontade. Dar um jeito. Talvez você tenha fracassado até aqui, porque você tem tentado dar o seu jeito. Deus vai dar o jeito. No tempo de Deus. Isaac veio. No tempo de Deus. Não era Ismael. Não era o útero fértil de Agar. Era o útero infértil de Sara. Porque Deus age de maneira extraordinária. Não é por meio de obras, não é por meio do esforço, não é por meio da força humana, é por meio da ação extraordinária de Deus. A nossa história com Deus foi, é e sempre será do jeito de Deus. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Você nasceu de novo em um momento, no tempo e no espaço, porque Deus, por meio do Espírito Santo, agiu. Sempre, sempre, sempre é do jeito de Deus. Toda glória, toda honra seja dada somente a Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero convidar você a se colocar de pé e a se colocar diante de Deus, pedindo que venha fazer com que você descanse